Glória a Deus. Vamos iniciar essa parte do culto, agradecendo a Deus mais uma vez por estarmos aqui. Querido Deus, bendito Pai, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus tremendo, Deus de eterna misericórdia. Pai amado, nós te agradecemos porque estamos aqui, chegamos até este lugar. E aqui, meu Pai, podemos louvar a Ti, erguer nossas mãos em agradecimento, em louvor à Tua glória, em honra a Ti, Senhor. Porque Tu és merecedor de toda adoração. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa porção. Deus, é para Ti que nós olhamos, é a Ti que nós servimos. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos dá a vida e nos dá a saúde para vivê-la. É o Senhor, Deus, que controla todas as situações ao nosso derredor. Pai, Tu és um Deus maravilhoso, que sempre busca o nosso bem, que nos protege, que nos cobre com a sua mão, que nos sustenta com seus braços, que nos cerca por todos os lados, que acampa os seus anjos ao nosso redor para nos proteger e nos guardar. Deus, quem é semelhante a Ti? Que Deus pode ser igual ao Senhor? Pois Tu és o único verdadeiro, Tu és o dono de todas as coisas, Tu és o dono do universo, o Teu trono está sentado acima dos céus. E quando Tu olhas para baixo, o Senhor contempla os céus e a terra, pois é assim que a Tua palavra diz. Deus, Tu és imenso, a orla do Teu manto preenche todo o universo. Querido Deus, somos gratos a Ti, porque o Senhor se importa conosco, porque o Senhor olha para nós, mesmo sendo tão insignificantes como somos. Por isso, meu Deus, recebe este culto que é para Ti, recebe esta glória que é Tua. Pai, não há glória humana nenhuma aqui, a glória é para Ti, e recebe porque ela é Tua, Senhor, porque Tu és digno e o único merecedor dela. Sê, meu Deus querido, com o restante deste culto, com a palavra que será ministrada aqui hoje, que seja a Tua palavra. Meu Deus, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, que eu seja um mero microfone, um alto-falante, e reproduza exatamente aquilo que o Senhor deseja falar. Te agradeço, meu Deus, pelos meus irmãos presentes aqui, por todos aqueles outros que estão nos vendo através da internet. Deus, eu Te agradeço, sou grato a Ti de todo o meu coração, e é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Ainda de pé, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, dos versos 19 ao 24. Mateus capítulo 6, dos versos 19 ao 24. Amém? Diz assim as Santas Escrituras: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os nossos olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão tais trevas? Último versículo, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Podemos sentar, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, queridos irmãos. Bom dia, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
mesmo a despeito de estar com uma das minhas asas com problema, mas até nisso a gente tem que perceber como Deus é bom, né? Foi a esquerda, não foi o direito, porque eu sou destro. Se eu já me complico todo com essa machucada, imagina com a mão que eu sei fazer as coisas, né? Então Deus foi ótimo comigo, porque além de ter providenciado todo o socorro que foi preciso, né? Foi tudo muito rápido e rapidamente eu fui medicado e tal, ainda me deu essa gentileza de não permitir que o meu braço direito tivesse problemas, tá? E graças a Deus por isso, louvo a Ele por isso, tá? Porque me facilita bastante a minha vida, isso. Esse texto que o Senhor me deu, tá? Ele é um texto que você pode comparar da seguinte maneira: você vai até um determinado ponto dele, mas se você cavar um pouco mais, ainda tem coisa. E se você ainda cavar mais ainda tem mais coisa. Ou seja, a palavra de Deus, toda ela é assim, né? É inesgotante. Você não tem como chegar ao fim dessa palavra. E aqui, o Senhor, já ouvi pregações sobre esse texto, claro, todos vocês também já ouviram, mas eu creio que Deus tem algo mais a nos mostrar, como Ele me mostrou no dia de ontem, quando Ele me deu esta palavra. E aqui Ele apresenta algumas lições preciosas, Ele apresenta algumas situações, vamos dizer assim, que a gente precisa olhar com uma forma mais acurada, né? Com uma lente um pouco maior, para a gente poder compreender o que ele está mostrando aqui. Aqui ele fala sobre ajuntar tesouros, e fala também em não ajuntar. Mas o texto diz para você não ajuntar, o texto diz para você ajuntar. Esse que é o ponto, né? Se vocês prestarem atenção no texto, o texto diz: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros do céu. Então veja bem, é-nos permitido ajuntar tesouros. Ele não em nenhum momento está dizendo para não ajuntar tesouros, mas ele nos adverte quanto ao administrador do tesouro. Eu vou explicar isso melhor. E ele fala também, aqui no versículo 24, ele fala de senhorio. E Jesus deixa muito bem estabelecido a condição do senhorio. Existem dois senhores. Se lembra da pregação passada? Na pregação passada falamos de duas portas, dois caminhos, né? E Jesus sempre apresenta a si mesmo como solução, mas ele também mostra o outro lado. Ele também diz: existe também uma outra opção, não solução, mas uma outra opção. Infelizmente, muitos fazem a opção errada. E aqui Jesus volta a dizer: tem dois senhores. Eu sou o Senhor, mas existe um outro Senhor também. Isso está estabelecido aqui. A outra coisa que ele deixa muito claro, tá? Sobre quando ele estabelece a questão do senhorio, ele deixa muito claro também que aonde nós estivermos acumulando esse tesouro, ou seja, aonde nós estivermos colocando esse tesouro, toda a nossa atenção, o nosso foco é voltado para este lugar. É impossível, quando você, vamos botar um exemplo bem prático aqui, quando você é uma pessoa de posses, de bens, é impossível que você não atente para isso, é impossível que você não olhe para isso. Está lá, precisa da sua atenção, isso toma o teu foco, tira a tua atenção. E Jesus está dizendo exatamente isso. Aquela coisa mais preciosa que nós guardamos, tá? E nós colocamos em um determinado lugar, vai tirar a nossa atenção, vai nos fazer focar nela. E por isso que ele diz: aonde esse tesouro seu estiver guardado, ali também vai estar a sua atenção, o foco do seu coração. E nesse texto também ele fala de outra coisa. Ele fala dos olhos como a luzes que iluminam o nosso corpo, né? E todo mundo sabe, tá, que os olhos, todo desejo, toda concupiscência, primeiro ela se inicia no desejo, quando nós olhamos. Aí nós olhamos, a partir dali aquilo entra na nossa mente, começamos a ruminar aquilo, né? Até que aquilo, se não pararmos o processo, aquilo vai, se concebe,
e vira pecado, e o pecado depois do consumado gera morte, como foi ensinado aqui hoje. Então, irmãos, os irmãos estão vendo aqui que nesse texto de 3, 4, 6 versículos, não é isso? 19 a 24, de 6 versículos apenas, quantas lições preciosas nós obtemos aqui, quantas coisas Jesus nos ensina aqui. Então vamos começar a meditar sobre essas lições, vamos pedir a Deus, o Espírito Santo que está aqui neste lugar, que Ele nos ilumine e todos nós possamos entender o que Ele quer dizer aqui. Em primeiro lugar, Ele diz assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai, acumulai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O interessante aqui é que Jesus te incentiva a acumular, mas essa acumulação, ela tem uma outra conotação, ela tem um outro objetivo, e é uma outra visão. Então, o que Jesus quer dizer aqui? Essa palavra tesouro, no original, no grego, né, do grego koiné, onde a Bíblia foi escrita, não fala propriamente do bem valioso, não fala da moeda de ouro, do diamante de sei lá quantos quilates, não é disso que essa palavra está falando. A palavra tesouro, ela mostra, ela quer dizer um lugar seguro, onde você possa guardar os seus bens, onde você possa guardar aquilo que lhe é precioso. Pode ser um cofre, pode ser um porta-joias, pode ser qualquer coisa desse tipo. Então, essa palavra tesouro aqui, tá, está se referindo ao local onde você coloca esses seus bens preciosos. E olha que coisa interessante, ele diz assim: não ajuntei tesouros na terra. Quando ele fala assim, não pegue as suas coisas boas, o seu bem mais precioso, e guarde ele num porta-joias, vamos dizer assim, aqui nesta terra. Mas pegue esse porta-joias e entregue a um outro administrador. E aí, quando ele fala sobre a terra e o céu, ele fala de duas grandes administrações. E é esse que é o ponto. Quando o Senhor Jesus diz para você assim, não acumule riqueza, e não coloque essa riqueza que você tem na mão de um administrador que é infiel, que é mau, que é perverso, ele está nos advertindo nesse sentido. Mas pegue essa sua riqueza, pegue esse seu bem precioso e coloque ele na mão de alguém que vai zelar por ele, que é o administrador do céu. Quando o Senhor Deus me chamou a atenção para isso, porque até então, quando eu li esse texto, eu pensava nele num único sentido, tá? No sentido de, eu não tenho que colocar a minha vida toda ela e aplicar num esforço de ficar rico, de conseguir prestígio, de conseguir sucesso nesta terra. Eu olhava nesse sentido, e ele serve nesse sentido. Porém, como eu disse, cabe um pouco mais. E Deus vai começar a te mostrar outras coisas. E o que o Senhor me mostrou foi isso. Que tem dois administradores, dois senhores, tá? Um está localizado nesta terra e um outro está no céu. E fala de um lugar onde você acumula esses bens, onde você os guarda, e você entrega essa para uma das duas administrações. É isso que o texto está dizendo. Mas vamos em frente. E aí ele fala no versículo 24, né, pulando logo para o 24, para a gente fazer um link com esse texto, com esses dois versículos, que ninguém pode servir a dois senhores. E o engraçado aqui, meus irmãos, é que Jesus faz a alusão sobre um administrador que ele chama de Mamon. Agora preste atenção nisso. Eu achei isso tremendamente interessante. Em algumas versões bíblicas, Mamon não aparece mais. Aparece riqueza no lugar dele. Só que, se você for estudar a Bíblia da forma como tem que ser estudada, você vai perceber que Jesus aqui, ele atribui
uma personalidade a este Senhor. E ele chama este Senhor de Mamom. Ele atribui uma personalidade, ele diz, ó, este ser é perigoso, ele é terrível, porque ele controla tudo nesta terra. Tudo está sob a administração dele. E ele pode produzir seus efeitos de acordo com a vontade dele, da forma como ele desejar, porque ele é Senhor. Lembrem-se que quando Jesus foi tentado no deserto, o que o diabo falou para ele quando levou a ele para cima do monte e mostrou toda a terra para ele? Imagine que visão magnífica que o diabo deve ter pintado naquela hora, que quadro maravilhoso que ele pintou. E Jesus vendo todas as cenas acontecendo online, na frente dele, tudo que essa terra tem para oferecer, entre aspas, de bom. Porque se fosse ruim, isso não tenta ninguém. Então o diabo pegou o que tinha de melhor e botou na frente de Jesus e fez ele olhar aquela sequência de imagens, tá, de uma forma esplendorosa. Mas o diabo falou algo para Jesus: isso tudo te dou porque me foi dado. Ou seja, eu sou dono de todas estas coisas porque estas coisas me foram entregues. Se prostra diante de mim e eu te darei tudo isso. Tudo isso vai ser seu. Quando Jesus atribui personalidade a esse ser e coloca e o chama de Mamom, que traduzindo do aramaico, tá? Mamom quer dizer riqueza, mas quer dizer também algo ligado à luxúria, ao desejo desenfreado de obter, de ter coisas. É isso que o texto diz. Infelizmente saíram de algumas traduções e se colocou apenas riquezas, mas não é só de riqueza material que está falando de outros valores. Quando você tem valores pessoais, vamos dizer assim, sem ser bens materiais, mas você tem outras coisas que você tem como aquilo de forma tão preciosa que sobrepõe a figura do Pai, que sobrepõe a figura de Jesus. Então é disso que Jesus está falando. Jesus está atribuindo uma personalidade terrível a esse ser que controla toda, que faz a gestão desta terra. Mas continuando. Então a palavra tesouro na Bíblia, ela diz, lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas e armazenadas, um porta-joias, um cofre ou outro receptáculo no qual valores são guardados. Então é disso que Jesus está falando. Jesus fala também de Mamom, né? E aí eu queria até ler um texto que eu copiei, que eu achei muito interessante esse texto, e eu queria ler ele para vocês. Amém. Diz assim o texto: Jesus, sabendo que Mamom era Deus de fato e não de direito, pessoalizou-o e lhe indicou o lugar ocupado na concorrência do senhorio a Jesus Cristo. A circunstância da não identificação de Mamom o tornava mais universal, livre das fronteiras, dos escrúpulos religiosos, de cristãos e judeus. Então Jesus procurou individualizá-lo, identificá-lo e qualificá-lo como maior e mais poderosa divindade de um paganismo materialista que preferia as posses deste mundo às riquezas celestiais. Aí ele cita alguns exemplos que eu achei muito interessante. O jovem rico, lá em Marcos 10, 17 a 22, ele priorizava o quê? A propriedade, a família, menosprezou a dimensão espiritual da existência, tá? Que mais? Outro exemplo que ele coloca aqui, o homem que comprou o campo, aquele que adquiriu 5 juntas de bois, que tinha de ficar com a esposa, Lucas 14, 15 a 24, estimulava o mamocentrismo, a avareza, a descaridade. Exemplos: o rico insensato, aquele que estava lá no seio de Abraão e desprezava o Lázaro, o pobre. Mamom, na verdade, nunca foi uma divindade pagã, mas é um ídolo terrível, um poderosíssimo Senhor. Então Jesus tomou muito cuidado ao classificá-lo, a dizer que existe um Senhor nesta terra, que existe alguém que controla todas as situações que acontecem aqui, e ele atribuiu o nome de Mamom. A gente sabe quem é que está por trás disso.
Bom, continuando. Definitivamente, Jesus não está falando sobre dinheiro ou bens, mas sim sobre motivação, sobre o que verdadeiramente nos impulsiona. Eu vou chegar nesse ponto também que é importante. Jesus é que faz um alerta quanto à qualidade da nossa motivação, porque a motivação ela pode te levar tanto a fazer coisas boas como a fazer coisas ruins, irmãos. O cara que assalta um banco, ele está motivado? O que vocês acham? Muito motivado. Está cheio de gás. Está cheio de gás. Mas a motivação que ele tem, o que é? É o bendito daquele dinheiro que está guardado lá no cofre do banco que ele quer pegar para ele. Essa é uma motivação, mas ruim. Mas vamos continuar, eu vou chegar lá. Jesus está se referindo a espaços em nossas vidas que podem estar ou não sob o seu senhorio direto. Esta decisão implicará na qualidade da nossa motivação. É o que nós lemos lá no verso 21 desse texto que acabamos de ler. A qualidade da nossa motivação pode influenciar diretamente nos resultados da nossa vida. Então, antes de falar sobre os outros itens, é importante a gente entender, tá, que para tudo em nossas vidas, seja qualquer coisa, nós temos uma motivação que nos impulsiona. Não fazemos nada sem estarmos motivados para isso. Você não vê uma pessoa desanimada, uma pessoa caída pelo caminho, querendo ser empreendedora. Você vê os empreendedores são aqueles que querem desenvolver, têm gás para isso, têm ideias inovadoras, eles têm algo dentro deles que os motiva a ir para frente. Ok? Então eu peguei alguns conceitos, tá, dentro da psicologia moderna do que é motivação e vi alguns deles assim. Motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais. É um processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos, irmãos, relacionados com o cumprimento de objetivos. Motivação pode ser entendida como um motivo que leva o indivíduo à ação. Motivação é uma força que aciona e direciona o comportamento. Motivação é uma energia que aciona e direciona o comportamento. Então, vocês veem aqui alguns conceitos dentro da psicologia de o que é motivação. E a coloca como uma força, como um sentimento, algo forte, que impulsiona a pessoa a desenvolver alguma coisa. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa qualidade motivacional, né, de uma motivação ruim. Hoje foi lido esse texto aqui. Está em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, tá, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Presta atenção nisso. Deus os entregou, Ele não motivou. Ele os entregou a uma motivação que já existia no coração deles. Por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então aqui, queridos, a gente vê um tipo de motivação ruim, onde as pessoas começam a pender para um lado negativo e são motivadas para isso, ou seja, elas se colocam dentro de um senhorio que não é o senhorio de Cristo.
para nós podermos entender melhor a questão do senhorio e do plano de Deus em nossas vidas através desse senhorio, a gente precisa entender primeiro isso, que existe motivação para ambos os lados. As pessoas podem fazer coisas ruins com motivos motivados para isso. Se nós pegarmos Hitler, por exemplo, nas mãos desse homem, mais de 50 milhões de pessoas perderam suas vidas. Nas mãos desse homem, 6 milhões de judeus foram dizimados, cremados. Então, mas ele tinha motivação para isso? Claro que tinha. E qual era a motivação dele? Uma raça perfeita, uma raça ariana pura, sem nenhum tipo de mistura. Isso motivava o coração dele. Com isso ele fazia os seus discursos, e com isso ele incentivava outros a seguirem os seus conceitos e fazerem as mesmas coisas. Agora o texto fala de uma coisa muito interessante. O texto fala, nos versículos 19 e 20, quando Jesus faz a advertência para você acumular tesouros no céu, ou seja, entregar os seus bens preciosos ao administrador celestial, que é isso que o texto está dizendo, ele diz que se você faz isso de uma forma inversa, você está sujeito, tá, de perder tudo aquilo que você ajuntou, de todo aquele seu bem precioso, que você acalentou durante toda a sua vida, com carinho, com cuidado. Você está arriscado a perder tudo isso nas mãos desse administrador mau, porque ele usa as seguintes expressões aqui. A primeira, ele fala assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. A ferrugem na Bíblia fala de alguém se alimentando. Olha que coisa interessante. Essa expressão ferrugem no original traz a figura de alguém se alimentando, comendo algo às suas custas. Às suas custas. E a coisa fica muito mais enfática ainda, prestem atenção nisso, quando o Senhor Jesus diz assim, quando ele fala aqui, a ferrugem que todo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mesma coisa, no original, quando você puxa o sentido desse ladrão, não está falando do assaltante, mas está falando daquela pessoa que rouba os seus sonhos, da pessoa que toma de você as suas expectativas. Veio como é que a coisa é séria? Então, se eu fosse traduzir o que esse texto diz, ele diz mais ou menos assim: juntem os seus tesouros no céu, porque lá o administrador é fiel, porque lá ele vai cuidar do seu bem, lá ele vai tomar conta do que é teu. Não entregue os seus bens preciosos ao administrador desta terra, porque ele vai devorar os teus sonhos, ele vai corroer os teus sonhos e vai se alimentar de você. Quando eu li isso, a primeira figura que veio à minha mente foram aquelas pessoas que perderam a expectativa de viver. Nós já lidamos com algumas aqui, de gente que diz assim: viver para quê? Do que a vida me traz de interessante? Para que eu quero viver? Eu quero morrer, eu vou me matar. Hoje os índices de suicídio no mundo todo são alarmantes e são muito maiores entre jovens. A expectativa deles é destruída logo cedo. Por quê? Porque pegaram os seus tesouros e colocaram nas mãos de um administrador que é infiel, que não se importa contigo em momento algum, pelo contrário, ele rouba de você aquilo que é mais precioso, ele rouba de você aquilo que você acalentou durante toda a sua vida, ele corrói, ele se alimenta disso. Imagine como um filme de ficção científica, daqueles seres interplanetários que aparecem comendo tudo,
se alimentam, depois que deixam tudo em terra arrasada, vão embora. É a mesma coisa. E por isso que Jesus está dizendo aqui, ele não está falando somente de dinheiro. Podemos usar isso para dinheiro, mas se nós cavarmos mais, nós vamos entender o que Jesus queria trazer para nós. Ele quis mostrar o seguinte: existem dois senhores, e se você não serve a um, fatalmente você está servindo a outro. Se você não está servindo Jesus, você está servindo ao outro senhor, e o nome dele é Mamon, porque eu vou usar o que Jesus usou. Eu vou falar do que Jesus falou. Não vou falar que são as riquezas. Eu vou colocar o nome que Jesus colocou. Porque quem disse isso foi Jesus. Saiu da boca dele. E aí nós pensamos, Jesus está aqui nos falando, tomem cuidado com isso. Porque você não está deixando esses bens preciosos que você possui nas mãos do administrador fiel. Uma coisa interessante, irmãos, é que quando nós aceitamos a Jesus, Jesus veio para ser o nosso Salvador, mas automaticamente ele passa a ser o nosso Senhor. Porque não existe relacionamento com Deus sem que você se submeta ao seu senhorio. Se Jesus não é o Senhor da sua vida, por isso que a Bíblia diz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não há o senhorio de Jesus na sua vida, irmão, não há nada. Não há nada. Muitas das vezes em nossas vidas, o Carlos falou um negócio hoje maravilhoso. Acho que foi uma pergunta da Luana e ele respondeu essa pergunta, eu achei aquilo espetacular. Às vezes Deus nos corrige, permitindo que nós passemos por situações difíceis, para nós entendermos e termos a visão correta sobre essa questão do senhorio. E quando nós aceitamos a Jesus, começamos a entregar para Ele a nossa vida, que é um processo também, onde cada dia Jesus vai falando contigo, vai te mostrando, ó, você precisa corrigir. Deixa eu tirar esse negócio aqui, está me afligindo. Se prende o meu braço, a minha boca não funciona. Então presta atenção nisso. Gente, olha que coisa tremenda. Você entrega a sua vida a Jesus, e aí Jesus começa a falar com você. E o bom é que Jesus começa pelas coisas pequenininhas, fraquinhas, né? Ele vai te acostumando com a situação, até chegar naqueles momentos maiores. Às vezes você pode estar namorando, vou falar para as mulheres, ou para os homens também é a mesma coisa, né? Está namorando uma pessoa que não é da vontade dele, não foi essa pessoa que ele escolheu para você. E em um determinado momento Jesus vai chegar para você e vai dizer: este namoro ou este relacionamento não é o relacionamento que eu planejei para você. Enquanto é namoro, ainda dá tempo. Depois que casa, não. Evidente. Mas eu já vi muitas pessoas desobedecendo a Deus. Eu já fui padrinho de um casamento, espero que ele esteja me ouvindo agora. Eu fui padrinho de um casamento onde ele disse assim: Deus me revelou. Eu estava lá no acampamento e eu vi uma mão gigante apontando para aquela pessoa. E o dedo de Deus estava ali indicando. Eu fui padrinho desse casamento, durou 1 ano. 1 ano. 1 ano. Exatos 1 ano. Amados, Deus tem planos para nossas vidas, em todas as áreas, 100%, 100%. Não existe uma área na sua vida em que Deus não tem um projeto melhor do que o teu. Olha que coisa incrível. Vamos falar de trabalho? Pois Deus tem um projeto de trabalho melhor do que esse que você está planejando. Vamos falar de relacionamentos? Deus tem um projeto melhor. Se Ele não te der um outro projeto, Ele vai melhorar o teu. Ele vai melhorar o teu. E é isso que Jesus está mostrando aqui. O administrador fiel, ele recebe você e começa a trocar ideias com você. E esse administrador fiel é Jesus Cristo, é dele que eu estou falando.
tá? Porque Ele é o Senhor absoluto, Ele é o Senhor dos céus, é o Senhor do universo, Ele é Senhor de todas as coisas. Então quando eu me submeto a Ele, eu estou entregando a minha vida para Ele, e Jesus está dizendo assim, isso aqui precisa mudar, isso aqui não dá para entrar. E aí vem a outra coisa interessante, o administrador do céu não aceita o seu depósito do jeito que ele está. Ele vai pegar o seu cofre, a sua caixa de joias, vai olhar dentro dela e vai dizer assim, rapaz, isso aqui não dá para subir não, cara, vai ficar aqui. Não, isso aqui nem pensar, pode tirar, fora, bota isso lá. E isso aqui a gente tem que melhorar. Não, tem que dar uma consertada nisso aqui. Não está do jeito certo. Eu vou melhorar isso aqui para você. É isso que o administrador fiel faz. Porque ele não vai receber o que você apresenta para ele, ele vai receber aquilo que o crivo dele determina, aquilo que o crivo dele vai dizer, isso é o melhor para você. Irmãos, nem todos estão dispostos a fazerem isso, a chegar para Jesus e quando abrirem o seu cofre para Deus, e o Senhor Jesus falar assim, ó, não tem como administrar isso aí, isso sai fora. E às vezes, isso sai fora, é algo que você guarda com muito mais carinho dentro do seu coração. É algo que você tem dentro de você, que você acalenta todas as manhãs e quando vai dormir dá boa noite para aquilo. É aquele negócio dentro de você que você não está disposto a abrir a mão disso. Você não está disposto a ficar livre disso. Mas Jesus está te falando, dá-me o teu coração. Me dá esse teu coração, eu vou ajeitar ele. Eu vou ajeitar, eu vou consertar as coisas para você. Você precisa confiar em mim, de que isso que você guarda e acalenta com tanto carinho dentro de você, não vai te servir, vai te prejudicar, porque eu sei o que é melhor para a tua vida. Então Jesus neste momento ele está dizendo assim, confie nesse administrador, confie em mim, eu que administro todas as coisas e deixa eu administrar a sua vida. E é isso que o texto diz. Porque se nós fizermos o inverso, irmãos, falar, não, isso eu não vou entregar. Não existe meio senhorio. Não existe senhorio de 20%. Não existe senhorio compartilhado. Não existe. A guarda de um filho pode ser compartilhada. Podemos ter sócios no empreendimento nosso. Isso tudo pode acontecer aqui nesse mundo. Mas com Jesus não funciona assim, queridos. Ou ele é Senhor 100% da sua vida, ou ele não é Senhor de nada. E é isso que Jesus está falando aqui. Porque ele fala de dois senhorios. E lá no 24, no verso 24, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Gente, é Jesus que está falando, não sou eu. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis, aí ele é mais enfático ainda, não podeis servir a Deus, o administrador celestial, e a Mamon. Então se você não está disposto a abrir mão de tudo aquilo que está nesse cofre, que ele chama de tesouro, então querido, sinto muito te dizer, Jesus não é o Senhor da sua vida. Porque eu estou baseado no que está escrito a palavra de Deus. E ela nos afirma que não há meio Senhor. Não há compartilhamento. Deus não compartilha o que é dele com ninguém. É dele, é dele. Ele é exclusivista. Olha, isso é uma coisa que Deus é. Ele é exclusivista e ciumento para chuchu. Deus é ciumento. Ele tem um ciúme, porque a Bíblia declara isso. Ele tem ciúme de você, porque ele te ama. E ele não aceita que ninguém tome aquilo que é de direito dele. Mas vamos continuar. O texto fala dos olhos, de nós desejarmos as coisas. Não há nada ruim em você desejar, em você exercer a sua vontade, o seu desejo sobre as coisas. Mas o apóstolo Paulo, ele é muito sábio quando ele diz assim, todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas as coisas me convêm. Mas todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma delas. Então ele está falando assim, é lícito você desejar, é lícito você querer alguma coisa, é lícito, mas nem todas estas coisas são para nós. Nem todas as coisas foi o que Deus planejou para nós. E quando você está submisso à vontade do grande administrador que é Deus, do Senhor das nossas vidas que é Jesus, Ele passa a dizer para você, isso aqui é melhor para você. E de fato é, meus irmãos, e de fato é. E quando a gente coloca toda a nossa vida sob os cuidados de Jesus, a coisa mais linda que acontece é que tudo que Ele apresenta encaixa, que é uma beleza, dá tudo certo, as coisas começam a vingar, você começa a perceber como a vida é maravilhosa. Por quê? Porque o Rei Jesus controla a sua vida, Ele toma conta de você. E Ele fala que se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E o que Jesus fala aqui é o seguinte, quando nós invertemos isso, invertemos esse senhorio, quando nós submetemos áreas da nossa vida ao Senhor desta terra, vamos dizer assim, a Bíblia diz que a nossa visão começa a ser ofuscada, você começa a ver pouco, você não enxerga mais como deveria enxergar, fica obscurecido, as coisas começam a ficar negras como se você estivesse no escuro. E Jesus ainda afirma que quando isso começa a acontecer, isso tem uma tendência de subir, de aumentar a cada vez mais, porque como a Bíblia ensina, um pecado ou um abismo chama outro abismo. Uma sucessão de erros, uma sucessão de problemas vai fazer com que você agrave ainda mais a situação e você fique ainda com seus olhos mais entorpecidos ainda e você não pode enxergar mais nada. E por isso Jesus fala que grandes trevas serão a tua vida. É o que Jesus está falando, meus irmãos, quando desejamos fazer as coisas que esta terra nos dá. Quando trocamos a administração de Deus sobre nossas vidas pela nossa própria administração, porque a partir desse momento nós estamos ouvindo o outro Senhor, não mais a Jesus, e vamos fazer o que o outro Senhor determina. Não faz isso mesmo, olha, essa carreira é a carreira para você, cara. Já parou? Você vai viajar o tempo todo, 24 horas do seu dia, você vai estar sendo tomado com reuniões maravilhosas, conhecendo pessoas ilustres no mundo inteiro. Olha quantos lugares e quanta gente você vai encontrar. Eu encontrei pessoas assim na minha vida, irmãos, que ganhavam mega salários, viajavam o mundo inteiro, mas não tinham um segundo para cuidar de sua família, dos seus filhos, para si mesmo. Era o tempo todo metido em reuniões, o tempo todo metido com coisas deste mundo. Não tinha oportunidade para ir à igreja, não podia adorar a Deus, não podia fazer nada, não podia estar em comunhão com os irmãos, porque o Senhor desta terra estava sugando ele. E quando ele tivesse sugado tudo dele, tirado todas as energias e forças que ele tem, essa pessoa é desprezada, ela é largada. Pois é isso que Jesus está falando aqui. Meus queridos, ao contrário daqueles que definem a sua vida para Deus, nós vemos lá em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12, um bom exemplo disso. Prestem atenção nesse texto, que diz assim: e quero, irmãos, isso é o apóstolo Paulo falando, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo, olha só que coisa linda, você passa a inspirar outras pessoas, quando o administrador da sua vida é Jesus Cristo.
E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, e com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. E diz mais, olha o que o apóstolo Paulo ainda fala, gente, é tremendo isso que ele diz, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Versículo 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Existe um cara mais motivado do que esse? Esse cara não estava nas Bahamas, deitado numa rede, com um coco na mão, entendeu? Ele não estava lá, ele estava preso. E a Bíblia diz que ele estava se regozijando, feliz. E ele não sabia o que ele escolhia, se escolha a morte ou escolha a vida. Puxa, a morte é melhor, eu vou para Jesus agora, eu vou ficar com ele. Já viu um maluco falando isso? Escolher a própria morte, porque a morte é melhor, porque vai levá-lo direto para Jesus, igual um foguete. Mas aí ele fala assim, mas espera aí, mas tem um outro lado. É importante que eu fique, porque ainda existem pessoas aqui que precisam de mim, pessoas que precisam ouvir este evangelho, que Jesus me tornou pregador para isso. Mas que é bom morrer logo para estar com Jesus, isso é fato. Esse cara era motivado, gente. Ele era motivado porque a vida dele inteira era controlada por Jesus Cristo. Toda a vida dele, toda a vida. Ele ganhava chibatada, ele era fustigado com vara, ele foi náufrago por três vezes, né? Ele passou por todas as situações, tinha algum espinho na carne que perturbava ele dia e noite, que deixava ele em estado deplorável, que é o que o texto original diz. A gente lê aquele texto e acha que era uma coisinha qualquer. Não. Se você estudar, buscar lá do original, você vai ver que o que Paulo tinha era algo deplorável, que envergonhava ele sobremaneira. No entanto, Jesus disse, você pode conviver isso, a minha graça basta para você. E esse cara era motivado. Era apedrejado e entrava na cidade de novo, todo ensanguentado, cambaleando, pior do que eu, sem achar os lugares e tal. Mas ele ia. Era motivado. Porque o que ele tinha de mais precioso, ele declara em 2 Timóteo 1,12, quando ele fala, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito ou o meu tesouro até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Ninguém faz uma declaração assim se não estiver satisfeito com o que Deus está fazendo na vida dele. Paulo teve que renunciar tudo. Paulo renunciou família, Paulo renunciou os cargos que ele poderia ter,
né? Dentro da administração pública, inclusive, tá? Porque ele era um cara que tinha doutorado, tinha mestrado, era um camarada que tinha conhecimento maravilhoso de toda da lei, é um cara fluente, falava várias línguas. Ele renunciou a isso também. Ele renunciou a isso e foi um simples fazedor de tendas. Era disso que ele vivia. E ele pregava o Evangelho. Mas ele estava sob a administração de Jesus Cristo, porque ninguém que não esteja sob essa administração pode falar algo assim. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, aquilo que eu juntei, estou juntando no céu, os meus sonhos, os meus desejos, os meus anelos, tudo aquilo que eu junto, que eu olho todos os meus dias. Ninguém é mais fiel para guardar isso do que Jesus. Por isso eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para poder guardar, para poder burilar, para poder fazer a mexida certa. Naquela minha caminhada errada, Jesus vai lá e me ajeita, me conserta. Paulo tinha verdadeira motivação dentro dele. Por isso que esse texto fala muito de motivação. E para encerrar, meus irmãos, desta forma nós concluímos que, sendo assim, o meu cristianismo é definido pelo tanto do céu que há em mim. Quanto maior for o céu dentro de mim, mais cristão eu sou. Prestem atenção nisso. Cada vez mais que se aproxima de Jesus, e cada vez mais que você cede à vontade dele, em todos os aspectos da sua vida, eu estou falando de todas as áreas. Eu estou falando daquela área que você não quer mexer nela. Eu estou falando daquela área que você não quer entregar para ele. Eu tive muitas hesitações na minha vida, a minha esposa também teve, principalmente em relação ao ministério. Principalmente em relação ao ministério. A minha esposa, vou falar isso aqui, porque serve como lição, ela gritava pelos pulmões: eu jamais serei esposa de pastor. Jamais serei esposa de pastor. Meu Deus, Deus que me livre disso. Jamais serei esposa de pastor. Eu, por minha vez, vou falar uma coisa para vocês, confidencial, algo que é importante da minha vida para vocês. Eu sempre quis ser rico. Vocês acreditam num negócio desse? Eu sempre quis ser rico. Sempre quis empreender. A Isabel sabe disso. Quantos empreendimentos eu me debrucei sobre eles, dediquei meu tempo todo, os meus domingos, os meus sábados, abandonei minha família tantas vezes para desenvolver um projeto, tá? E Deus lá no céu só me olhando. Aonde é que eu entro nisso aí? Não estou me vendo aí. Não. Onde você me colocou? Qual foi a parte que você me incluiu? E o que acontecia? Dava certo por um tempo, depois não dava mais certo. E foram inúmeros projetos, que custou muito caro para mim e para ela, muito caro. Porque eu não ouvi Deus. Esta área eu não entreguei para Ele. Entreguei para Ele todas as demais. Entreguei para Ele o meu casamento, porque Ele deu a mulher que eu sempre quis ter. Tá? Entreguei para Ele a minha família. Ele me deu uma família perfeita. Deus me deu todas as coisas. Mas tinha áreas na minha vida como essa, que eu não. Isso aqui eu sou suficientemente capaz. E até existia dentro de mim uma pontinha de certeza de que com isso aqui Deus não vai concordar. E aí, por causa disso, eu não provocava ele. Eu não ia atrás dele. Por misericórdia, Deus mudou o rumo da nossa vida. Por misericórdia, não por nossa vontade, mas por misericórdia. Ele me botou aonde eu deveria estar e trouxe a minha esposa para ser quem ela é hoje. E hoje amamos muito a Deus por esse privilégio, por esta honra que Ele nos concedeu. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais o céu entra dentro de você. E o nosso cristianismo começa a ser medido desta maneira, meus irmãos. Quando você
tem mais céu dentro de você do que essa terra aqui. Lá em Tiago, capítulo 1, apenas para corroborar o que nós falamos aqui sobre o desejo, Tiago capítulo 1, verso 14 e 15 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Irmãos, o que o Senhor Jesus quer nos falar nesta manhã? O que Ele quer nos trazer hoje, agora? O que Ele quer nos dizer nesta hora? Ele quer dizer o seguinte: se você está sob o senhorio de Jesus Cristo, deixe Ele mexer em todas as áreas da sua vida. Deixe Ele remover o que Ele quiser remover. Deixe Ele acrescentar o que Ele quiser acrescentar. Deixe Ele melhorar o que Ele quiser melhorar. Porque Ele é o administrador fiel. Ele não vai devorar os teus sonhos. Ele não vai comer os teus projetos. Ele não vai fazer você cair em descaso. Meus queridos, com Ele está toda a sabedoria. Ele é o grande mentor. Deus, Jesus Cristo, é a única pessoa que tem todas as soluções em suas mãos. Então, o recado desta manhã é este: submeta-se ao senhorio de Jesus Cristo. Quando Ele requerer algo de você, porque Ele sempre está requerendo algo de nós. Estou falando isso para mim também. Existem áreas na sua vida que você ainda não submeteu a Ele, portanto, submeta. Não perca tempo, porque Ele tem algo melhor para você. Vamos acatar o que Jesus está nos falando. Vamos permitir que esta lição hoje entre dentro do nosso coração, e ao sairmos daqui, façamos a oração para Ele: Senhor, mexe na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, faz aquilo que o Senhor achar que tem que fazer, Senhor. Muda tudo, transforma, faz do teu jeito. Já está provado que eu sou inconsequente, já está provado que eu sou inábil, já está provado que eu não tenho inteligência suficiente para tocar a minha vida. Como a própria Bíblia diz, que não cabe ao homem conduzir os seus passos. Não cabe a nós conduzir os nossos passos, porque não temos inteligência suficiente, poder suficiente para fazer esta proeza. É uma proeza, mas Deus tem, e Ele pode nos dar isso. Então, amados, tome esta palavra como uma exortação de Deus para as nossas vidas, a começar de mim aqui, de que Deus tem algo para fazer na sua vida. Então deixa Deus fazer, não se interponha, porque vai acontecer o que aconteceu com Paulo. Se Deus for pela misericórdia, Ele vai pela misericórdia, irmãos, mas eu não aconselho vocês a entrarem nesse negócio não. Eu e minha mulher já experimentamos. É misericórdia sim, mas olha, é estreito o negócio. Não recomendo a vocês deixarem Deus usar de misericórdia com vocês. Sejam inteligentes. Senhor, tu está mostrando, está errado, né? Tá bom, Jesus, como é que você quer que eu faça esse negócio aqui? E Jesus vai fazer, e Jesus vai mostrar, entendeu? Não deixe ele entrar com misericórdia, porque senão ele vai fazer igual o Paulo. Olha o que aconteceu com o Paulo. Aconteceu com o Paulo. Paulo estava lá todo feliz no cavalinho dele, indo para Damasco, com aquele exército atrás dele. Vou chegar, vou detonar, vou arrebentar, vou puxar um monte de quem, vou esfolar, hoje eu vou esfolar pelo menos uns 10. E ele está lá, né? Meio-dia, sol a pino. E o que acontece? Deus entra no circuito. Chega, não dá mais para esperar esse cara. Deixa eu dar um sacode nele. Deu um sacode nele, jogou ele no chão. Jogou ele no chão. Aquele cara todo orgulhoso ficou cego, teve que ser levado pela mão para dentro da cidade de Damasco, ficar na casa de um cara que ele mal conhecia, cego, sem comer e sem beber, e depois teve que ainda aceitar um cristão, um cara que ele odiava,
Vim orar por ele, para ele recuperar a visão. Prestem atenção nisso. Quanto de humilhação esse cara não passou durante toda a sua vida. Então, não deixa isso acontecer com você. Vamos ser inteligentes e vamos entender o que o Senhor Jesus está nos falando hoje. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a todos que ouviram esta mensagem e nos ajude a cumpri-la. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Querido Deus, Pai amado, nós estamos aqui hoje, no final desta parte da manhã, para te pedir uma coisa, Senhor. Que o Senhor nos ajude na nossa insignificância. Deus, somos orgulhosos demais, portentosos demais. Achamos que somos alguma coisa e desprezamos os teus ensinos, desprezamos muitas vezes aquela ordem, aquela instrução que o Senhor nos dá, que o teu Espírito tão calmamente fala dentro de nós. Ó Deus, fazemos com ouvido de mercador, não ouvindo, procurando não escutar essa voz macia, gostosa, mas firme e forte, quando nos adverte, quando nos mostra o caminho a seguir. Muitas das vezes o Senhor nos direciona para lugares ou para situações que nós não concordamos, não achamos aquela situação boa, aos nossos olhos julgamos isso. E ó Deus, eu te peço perdão quando fazemos isso, porque nesta maneira, Pai, estamos colocando nós acima da tua santa sabedoria. Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a entender os teus ensinos, os teus preceitos, aquilo que o Senhor coloca para nós, para que nós faz a gente enxergar que o Senhor quer o melhor para nós. Que como o Senhor mesmo diz na tua palavra, que o Senhor quer coisas boas para nós, que o Senhor tem planos bons para nós, o Senhor não quer o nosso mal. Ó Deus querido e amado, que possamos entender melhor essa questão do teu senhorio, que possamos abrir nossos corações de forma escancarada, meu Deus, sem nenhum tipo de reserva, para que o Senhor tome conta das nossas vidas e faça aquilo que lhe aprouver. Somos teus filhos, mas também somos teus servos, Senhor. Ajuda-nos nesta caminhada, dá-nos do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, da tua força. Ó Deus, ajuda-nos neste propósito, a sermos cristãos genuínos, cristãos perfeitos diante da tua face, testemunhas vivas, ó Pai, dos teus ensinamentos nesta terra. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Entregamos, ó Deus, cada irmão e cada irmã nas tuas mãos. Diante da tua face os colocamos nesse instante, tanto aqueles que estão nos ouvindo, tanto aqueles que estão aqui presencialmente. Ó Deus, faz uma obra na vida de cada um, entra com a tua providência, entra, meu Deus, aquilo da forma como o Senhor desejar, para nos moldar segundo o teu desejo, a tua vontade. Ajuda-nos nisso, Senhor, pois é no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos agora agradecidos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito, seja com todo o povo dele aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém.